Olá, você sabe o que é cosplay? Olá, criaturas fantásticas, como vocês estão? Engraçado que olhando assim parece que meu cabelo tá o da 13, né? Mas não é, é truque! Olha meu cabelo aqui! Bom, gente, o Levlog de hoje nem ia ser um Levlog, né? Porque afinal de contas é a apresentação do meu TCC. Finalmente, depois de muita luta, muito suor, muitas lágrimas e literalmente muito sangue, porque eu já me machuquei em aula, eu estou me formando. Mas eu não posso me formar sem deixar aqui para vocês a apresentação do meu TCC. Até porque este é um canal de uma cosplayer e o tema do TCC é cosplay. Aliás, diga-se de passagem, não só cosplay, como crossplay. Aqui, Eilo, e o título é Crossplay, a liberdade da fluidez de gênero em minhas práticas de cosplay. Título grande, né, gente? Nele eu falo um pouco sobre a história do cosplay, do crossdressing e a relação de vestir-se de um cosplay de um gênero diferente do seu, dentro da minha própria prática de cosplay, que já tem mais de 20 anos. Esse trabalho foi um tanto quanto nostálgico, eu preciso dizer pra vocês. Olha o meu Loki, que saudade! Mas sem mais delongas, fica aqui o trabalho para vocês verem a apresentação final, que foi online, porque, enfim, né, teve toda aquela questão de pandemia e as aulas estavam suspensas. Então eu tive que fazer a minha apresentação online, mas foi muito bem sucedida e eu fiquei muito feliz. E eu espero que vocês gostem. Tá bom? Ok. Bom dia, professora Cláudia Gomes, professor Tarek Coelho, minha querida orientanda Érica Fiore, bom dia. Bom dia. Estamos aqui para dar início, né, ao ritual de defesa do TCC Érica Fiore de Oliveira, intitulado Crossplay, a liberdade da fluidez de gênero em minhas práticas de cosplay. Então, a gente vai começar esse ritual dando a palavra para a Érica, tá? Érica, você tem 10 minutos, acho que é o suficiente, né, Érica, para você fazer a sua defesa, falar, não sei se você vai querer apresentar alguma coisa durante a sua defesa, tá bom? Uhum. E aí, depois, então, eu passo a palavra para a banca, vamos ouvir as considerações dessa banca, que mais do que uma banca, são nossos companheiros de construção desse trabalho, né? É um trabalho coletivo também. E então, para depois a gente finalizar o ritual de defesa do seu TCC. Tá bom, Érica? Então, eu passo a palavra para você, fique aí à vontade. Vou aqui só silenciar o meu... Bom, como a professora Adriana já disse, o título do trabalho é Crossplay, a liberdade da fluidez de gênero através da minha prática no cosplay. Esse trabalho apresenta a perspectiva de um olhar traçado em uma linha cronológica, identificando a construção da minha identidade de gênero, que flui entre os sexos e aponta a uma desconstrução das funções de gênero, tomando como objeto as minhas práticas de cosplay e crossplay. Inicialmente, no primeiro capítulo do trabalho, eu explico o que é o cosplay e o que é o crossplay. O cosplay, ele é uma junção de duas palavras, costume e player, que significa brincar com a roupa. Uma tradução mais livre, né? Você tem um personagem ou um artista que você gostaria de imitar e brincar de ser aquela pessoa. E ser aquela pessoa, você pode usar maquiagem e figurino. E durante os eventos e convenções, né, de fãs, grupos de fãs que se denominam fandom, né, que seria kingdom, a palavra reino em inglês, e fãs, ou seja, o reino dos fãs, fandom. Os fandoms costumam fazer convenções e reuniões para conhecer outros fãs, para brincar e conversar e se divertir. E alguns até para fazer concursos. Dentro desses concursos você pode criar um personagem e fazer o cosplay desse personagem, se o seu personagem for de um RPG, por exemplo, como Dungeons and Dragons. Ou você pode fazer de algum personagem de filme, de anime, de mangá. Aqui na foto que eu coloquei para vocês, foi um cosplay que eu fiz em 2006,
do Alex Delarge, que é do filme Laranja Mecânica. Então, nos primeiros capítulos do TCC, eu explico o que é o cosplay e da onde vem o crossplay, que é a junção das palavras cross-dressing, ou seja, travestir-se, ou seja, vestir-se numa roupa do gênero oposto, e o cosplay, a junção dessas palavras, crossplay, quando você usa um cosplay de um personagem que não é originalmente do seu gênero. O disfarce de gênero, ele é muito usado no cinema, na literatura, e eu trouxe alguns exemplos que eu acho interessantes de filmes e na literatura que você pode ter de cross-dressing, que já tem muito tempo. Conta-se de registros até da Grécia Antiga. O filme Yentl, com Barbara Streisand, ele é um musical e um romance onde uma moça judia se disfarça de homem para estudar numa escola ortodoxa, que não aceitava mulheres. Ela se apaixona pelo seu colega de classe e se envolve num triângulo amoroso quando a noiva do seu colega de classe se apaixona por ela. Um outro exemplo muito legal, que é dos anos 80, de disfarce de gênero de mulher para homem, é o filme Quase Igual aos Outros, onde uma estudante não consegue ganhar um concurso de escrita e ela se convence de que ela não ganhou esse concurso por ser mulher. E para provar o ponto dela, ela se matricula em outra escola e com a ajuda do irmão dela, ela se disfarça de homem, adotando o nome de Kevin. Um comentário que eu queria fazer sobre isso é que, eu não sei se vocês repararam por esses dois exemplos, que existe uma coisa em Hollywood, ou pelo menos existia, agora nós estamos vendo isso diminuir um pouco, de que uma mulher numa posição de poder, e aí eles consideram o vestir-se masculino como uma posição de poder, ela não pode ter esse poder todo, né? Então, como é que se tira esse empoderamento da mulher? Ela tem que ser de alguma forma submissa a algum homem. Então, eles colocam o romance no meio, né? Ela sempre desiste do plano dela por causa de um homem. Mas nós temos outros exemplos aqui. Esses são os exemplos de female to male, ou seja, feminino para masculino. Nós temos os exemplos de masculino para feminino, e o comentário que eu faço no trabalho é que, como a mulher ela é vista numa posição de inferioridade com relação ao homem, geralmente os cross-dressing de male to female, de homem para mulher, eles caem na comédia do ridículo, como se ser feminino fosse ridículo. Então tem dois exemplos aqui de filmes mais antigos, que são Quanto Mais Quente Melhor, com a Marilyn Monroe e o Jack Lemmon, onde dois músicos testemunham um assassinato e se disfarçam de mulheres para entrar numa trupe de artistas femininas. E aí várias confusões começam a acontecer. O outro filme é Tootsie, com o Dustin Hoffman, onde ele é um ator que, apesar de ser talentoso, não consegue trabalho, se disfarça de mulher e, por se disfarçar de mulher, o personagem dele faz um grande sucesso. Como eu já havia comentado antes, Hollywood não consegue fazer um plot sem fazer romance no meio, né? Ele se apaixona pela colega de trabalho dele e fica dividido entre permanecer com a personagem bem-sucedida dele e declarar o seu amor para sua colega de trabalho. Dois exemplos mais recentes de filmes que nós temos de cross-dressing, ainda em comédia, Uma Babá Quase Perfeita e As Branquelas. Uma Babá Quase Perfeita, o Robin Williams faz o papel de um homem que está se divorciando e vai perder a guarda dos filhos. Ele se disfarça de babá e vai para a casa da ex-esposa trabalhar para ficar perto deles. No filme As Branquelas, dois policiais recebem a missão de desvendar uma ameaça de sequestro e se disfarçam das duas socialites que haviam sido ameaçadas para desvendar o caso. Outro exemplo no cross-dressing que nós temos em cinema, e aí já vai para o lado mais da arte drag, são Priscila, Rainha do Deserto, de 1995, e Para Wong Fu, Obrigada por Tudo, de 1996. Priscila, eu preciso dizer que é o meu filme, de todos esses, é o meu favorito de longe, porque ele tem alguns elementos de comédia, sim, mas ele tem muito mais elementos de drama, e ele mostra a viagem de 3 drags pela Austrália, onde um deles descobre que tem um filho, que não sabia da existência desse filho, e ele vai até esse filho para conhecê-lo, e por essa viagem elas vão se apresentando com o show delas em várias cidades, e elas encontram tanto lugares onde elas são muito bem recebidas, como lugares onde elas sofrem imensa homofobia, e é muito interessante de ver essa dualidade dos acontecimentos na vida delas.
Para Wong Fu, que foi em 96, ou seja, logo um ano depois, é um filme que ele é um pouco confuso. É um filme bom, adorável, mas ele é um pouco confuso e parece muito cópia de Priscila. Parece muito aquela coisa que a gente vê em Hollywood de se aproveitar a onda de sucesso de um filme e fazer alguma coisa parecida. O que não tira o brilhantismo da interpretação do Patrick Swayze, do Wesley Snipes e do John Leguizamo como drags, onde os dois primeiros ganham um concurso regional e vão para uma nacional e adotam como madrinhas a drag do John Leguizamo e levam ela na viagem. Na literatura, nós temos o exemplo da mitologia grega, onde Aquiles, pouco antes da guerra de Troia, a mãe do Aquiles teme que ele seja ferido em batalha, que ele morra, e ela ordena a ele que ele se vista de mulher. Vê-se claramente aí o Aquiles vestido de mulher e a sua mãe aprovando. Ao lado, nós temos uma ilustração do Thor e Loki em Thrin's Vida, que é o poema de Thrym, que faz parte do Edda, que são escritos medievais da Islândia do século XIII, que conta a história da mitologia nórdica, dos deuses vikings. Em Thrin's Vida, o martelo de Thor é roubado por um gigante de gelo chamado Thrym. E o Thor e o Loki se disfarçam, respectivamente, de noiva e madrinha para recuperar o martelo. Saindo da ficção e indo para a vida real, nós temos exemplos de comunidades crossdresser e de pessoas crossdresser. Por exemplo, a Vita West, na primeira foto, a Vita West e a Rosamund Grosvenor foram amantes por muito tempo, e a Vita West costumava se vestir de homem para poder andar tranquilamente na rua com a Rosamund. A Vita West, ela é uma escritora e socialite muito famosa por ter tido um caso com a escritora Virginia Woolf. Na segunda foto, a gente tem a comunidade Feminiele Napoletani. Os Feminiele são uma comunidade LGBT em Nápoles, na Itália. E essa comunidade, ela tem registro de existência já desde 1270 ou algo assim. É uma comunidade muito antiga. Eles têm ritos, inclusive religiosos, e tem a própria padroeira na cidade de Nápoles. O crossplay é um porta-manteau das palavras crossdressing e crossplay. Aqui, nessas duas fotos, a gente tem um male to female, que é masculino para feminino, onde um cosplayer homem usa uma fantasia de Supergirl, e a gente tem o female to male, onde uma cosplayer mulher usa um cosplay masculino, que é o do Thor. O crossplay não deve ser confundido com o gender bend, onde o cosplayer muda o gênero do personagem para adaptá-lo ao seu próprio gênero. Aqui na foto a gente tem um exemplo. Roupas modernas são geralmente, a gente vê que as roupas modernas estão cada vez mais unissex, né? Então um cosplay moderno, como o caso aqui do Sherlock Holmes, ele não teria muita diferença do masculino para o feminino. Mas eu achei importante citar, porque aqui abaixo, nas próximas fotos, a gente tem um visual ainda mais claro do que é o gender bending. A primeira foto a gente tem o Doutor Estranho, personagem da Marvel, e uma cosplayer que adotou cabelo comprido, maquiagem, decote, mini saia, para usar como elementos visuais de ultrafeminilidade no seu gender bend. Ela transformou um cosplay que era originalmente masculino em um feminino. A mesma coisa na segunda foto, onde a cosplayer performa o cosplay do Gaara, do Naruto, usando de elementos semelhantes. No segundo capítulo eu falo sobre como faz de conta cria o cosplayer, né? De como a gente, desde as brincadeiras de criança, usando a imaginação, faz de conta, a gente dá ao nosso personagem gestos e ações do que a gente imagina que seria pertinente àquele personagem, e assim funciona com o cosplay, porque você conhece aquele personagem, mas dentro do cosplay você pode adicionar coisas da sua própria imaginação no personagem. Desenhos e séries infantis que passavam na TV foram os norteadores das histórias para mim e para o meu irmão, nas brincadeiras que a gente compartilhava. Então aqui nas fotos a gente tem uma fantasia que eu usei de fada, uma fantasia que eu usei de pato. Assim, como é que um ser humano sabe como ser um pato, né? Se não pelos gestos. E a fantasia que eu usei de Xuxa em um aniversário. Com essas brincadeiras, sem que eu percebesse, nascia a sementinha do fazer cosplay. As primeiras experiências. Nos anos 80, os personagens da DC Comics ganharam ainda mais notoriedade por conta de dois fatos.
o sucesso da série Super Amigos, exibida na Rede Globo, e os filmes do Superman dirigidos por Richard Donner, que foram também outro grande sucesso. Então, no carnaval de 1985 a 88, esses personagens eram bem populares. E não havia uma criança que não quisesse se vestir de Super Amigos, quer dizer, pelo menos das crianças nerds que eu conhecia do meu meio. Com a minha fantasia de Mulher Maravilha e meu irmão com a sua de Superman, a gente brincou no baile daquele ano mais como nós mesmos, fantasiados, do que fazendo conta de ser o super-herói. O que até aconteceu, mas é por curto período, né? Você entende que a atenção de uma criança não fica numa coisa só o tempo inteiro. Mas isso serve para diferenciar a fantasia infantil do cosplayer, né? No caso do cosplayer, o personagem só para quando ele tira o figurino. No capítulo 3, aí a gente começa a fazer uma viagem no tempo já voltada mais para os cosplays mesmo. O episódio 3.1 fala como eu comecei a jogar RPG através de amigos que eu conheci na faculdade, na época em que eu fazia música na Federal. E a partir daí coincidiu com o lançamento da trilogia do Senhor dos Anéis, em 2001. E eu comecei a me vestir de personagens do Senhor dos Anéis e a gente começou a jogar live RPG. Quando da estreia do segundo filme da saga O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, eu me uni a um grupo de cosplayers para interpretar uma elfa. Não só quem estava na porta do cinema para ver o filme, porque conhecia a saga, como qualquer pessoa que estivesse passando na rua poderia ver e conhecer esses personagens. O nosso objetivo como fandom era também divulgar o grupo para nos aproximarmos de novos possíveis jogadores e fazer amizades. A gente não sabia ainda que o que a gente estava fazendo era cosplay. E isso mudaria no ano de 2002, quando no primeiro Otaku no Matsuri, que foi aí que eu e meu irmão nos aproximamos de pessoas que conheciam mangás e anime, eram fãs, e passamos a entender um pouco melhor o mundo do cosplay. Samurai X é um mangá criado pelo Nobuhiro Watsuki e é uma série que fala de um espadachim que prometeu nunca mais matar. No ano de 2003, foi o segundo Otaku no Matsuri, em Belém. Eu e alguns amigos nos juntamos para fazer o cosplay de Kenshin com os personagens do anime. Nós três praticávamos Kendo à época, então como era semelhante à prática do espadachim, então nós inclusive usamos parte do nosso equipamento, armamento no cosplay. Observando os registros da época, a gente pode perceber que haviam apenas 3 crossplayers. Eu, de Kenshin Himura, Tanya Hayao, que interpretava o policial Hajime Saito, e seu irmão, Paulo Hayao, com cosplay da ninja Misao Makimachi. Fazer o crossplay não foi uma escolha consciente, visto que o termo sequer existia à época, mas uma expressão de como aqueles personagens eram queridos por nós e como nós nos sentíamos ao interpretá-los. E aí surgiu para mim a primeira noção do cosplay como conforto emocional. Diferente dos papéis femininos que eu era incentivada a interpretar como criança, ser o espadachim me permitiu não ficar presa ao meu gênero. A desobrigação de performar papéis femininos em uma comunidade que abraçava essa opção criou então uma sensação de liberdade que eu quis experimentar novamente por várias vezes. Eu vejo a identidade como um conceito flexível, em constante edição, desvencilhando-se dos aspectos que o indivíduo percebe como necessário e somando os que lhe convém, a fim de achar um equilíbrio entre a sua essência e o meio em que vive. O que há são objetos parciais. Tudo é construção, tudo é produção e a realidade é produzida nela mesma. No episódio 3.3, eu passo a falar sobre como em 2004, depois da minha experiência com Samurai X, eu comecei a fazer amizades com novos fãs e novos cosplayers e fui participando de outros grupos. E aí eu trago 2 experiências que foram marcantes dentro do mundo otaku para mim, que me mostraram na pele a diferença entre usar um cosplay feminino e um cosplay masculino. Ainda permanecendo no território do crossplay, eu fiz o personagem que era o Imperador Guerreiro Hotohori, com as 2 amigas. Nós fizemos a apresentação, que inclusive foi de improviso, que acontecia muito na época, e transcorreu tudo tranquilamente, participei do evento tranquilamente, vários amigos, várias pessoas até desconhecidas pediam para tirar foto, falavam comigo como se eu fosse o personagem, ou seja, havia esse respeito. E aí, a partir desse evento de 2004, conhecendo mais pessoas, o grupo começou a crescer e a gente, como era todo mundo universitário e não tinham recursos econômicos, as nossas atividades era basicamente perambular pela cidade.
E aí, por isso, nós adotamos o apelido de Andarilho. No ano de 2005, os Andarilhos somavam cerca de 22 cosplayers. E um grupo tão grande precisaria de um tema que possuísse uma grande variedade de personagens. O título escolhido foi Naruto, de Masashi Kishimoto. Eu, particularmente, não era bem familiarizada com o título na época. E aí, um amigo do grupo me convidou para fazer o cosplay de Tsunade. Fazer um cosplay feminino não teria sido minha primeira escolha, mas eu resolvi conhecer o anime e aí, conforme eu fui assistindo, eu meio que me identifiquei com a personagem, com o jeito dela, com a personalidade dela. Ela era, dentro do grupo, uma pessoa que era um pouco mais velha, era uma mestra, ninja, ela era mais sábia. Então eu gostava desse tipo de personagem e eu resolvi que eu queria fazer. Mesmo eu não me sentindo muito confortável com atributos físicos ultra femininos, como por exemplo no caso da Tsunade, o decote muito profundo. Vocês podem ver aí a foto o desenho da personagem e ao lado uma foto minha. Eu estou muito feliz e sorridente de usar esse decote, só que não. Mas assim, o que acontece é que quando eu subi no palco para fazer a apresentação, eu estava com um grupo que eu tinha apoio emocional, respeito, eram meus colegas de grupo, ocorreu tudo bem. No palco você esquece, sabe? Você tá no personagem, você esquece. Quando eu desci do palco, eles anunciaram os vencedores do concurso e eu tirei o segundo lugar. Os amigos se juntaram, me abraçaram, todo mundo comemorando. E aí, no meio dessa comemoração toda, uma pessoa se aproximou e cometeu um ato de assédio. Uma pessoa com quem eu não falava, uma pessoa que ela é notória nesse meio cosplay por fazer esse tipo de coisa. Eu não tinha percebido na hora quem era. Até pensei que fosse alguma amiga minha de brincadeira ou algum amigo meu de brincadeira. Quando eu virei, eu vi que era essa pessoa com quem eu não sequer falava e foi uma coisa assim um pouco... Como é que eu vou te dizer? Eu não vou dizer... Eu acho que incômoda é uma palavra até leve. Foi bem traumático, porque... é uma invasão, de qualquer jeito. Foi uma coisa que eu até saí do personagem no momento e fiquei... Eu ia arrumar briga no meio do evento e meus amigos me impediram, né? Aí, a partir daí, eu comecei a ponderar se o mesmo teria acontecido se eu tivesse usado um cosplay masculino, e eu estava convencida de que não. São inúmeros os relatos de mulheres cosplayers que sofrem assédio nos eventos, independente do tamanho e estrutura do evento. Observando os cosplays dos anos seguintes, é notória a minha preferência por cosplays masculinos, e em maioria cômicos, numa tentativa de ridicularizar e brincar com o mundo masculino, equilibrando a balança social. No capítulo 4, eu passo a falar de cosplays mais recentes, né, porque houve um período em que eu parei de fazer cosplays, porque exerci outras atividades na minha vida e não tinha mais tempo para o cosplay. Então, quando eu retornei ao cosplay, eu retornei com o Loki, né, da Marvel. E aqui no capítulo 4, eu falo sobre como o Loki e o Pássaro Azul abrem as portas da gaiola. Eu explico sobre o que é o universo cinemático Marvel, eu falo sobre o filme do Thor e de como ele tem essa correlação comigo para o teatro, porque o diretor do primeiro filme do Thor é o Kenneth Branagh, que ele ficou super conhecido pela obra dele ser influenciada pela dramaturgia do Shakespeare. Ele inclusive tem uma versão muito famosa de Hamlet, de 1996. E ele dirigiu o filme do Thor mais ou menos como se fosse uma obra shakespeariana, né? Aqui na segunda parte eu falo sobre como o personagem Thor dos quadrinhos foi inspirado pela mitologia nórdica e como o folclore escandinavo deu origem a algumas tradições que foram reinventadas como religião, chamadas de Asatru ou Odinismo. Duas inspirações me aproximaram do Asatru: o meu já citado amor por mitologias medievais expressado no RPG e em franquias como a trilogia cinemática do Senhor dos Anéis, e o fato de, por volta do ano de 2005, ter começado a estudar a língua e a história norueguesas. Passei a estudar o Asatru e suas nobres 9 virtudes em 2008, descobrindo também como a sociedade viking tratava as mulheres com parceria e igualdade, dando a elas posições de destaque, e essa descoberta aumentou meu interesse na cultura. Mergulhar no universo da mitologia nórdica se tornou ainda mais interessante quando a Marvel adaptou suas histórias baseadas nos deuses nórdicos para as telas do cinema, e eu pude perceber as possibilidades criativas que uma adaptação poderia trazer para qualquer narrativa.
Quando da estreia do filme dos Vingadores, em 2012, o Loki, deus asgardiano da trapaça, ganhou destaque tanto no plot, onde era um adorável vilão, quanto com o público. O personagem se tornou extremamente popular, principalmente em grupos de fãs e fóruns e sites como o Tumblr. Ironicamente, mesmo com derrotas seguidas no curso da história, o Loki se tornou um vencedor aos meus olhos, não só pela popularidade do personagem, que foi evidente para mim quando passei a performar esse cosplay em eventos, quanto pelas portas que ele me ajudou a abrir. Eu interpretei o Loki na prova de habilidades para a licenciatura em teatro, e após a minha aprovação e entrada no curso, ele voltaria várias vezes com diferentes exercícios cênicos. Existem 2 exercícios cênicos que eu considero os mais marcantes. O primeiro foi durante a disciplina Técnicas Corporais com o professor Miguel de Santa Brígida, onde fizemos em grupo o Ragnarok, a Batalha dos Deuses no Fim dos Tempos, que é a ótica viking do fim do mundo, com os eventos que levaram à discórdia entre os deuses asgardianos a partir das ações do Loki, o deus da trapaça. Fizemos em 7 partes a nossa versão do Voluspa, a Profecia dos Volva. Essa apresentação se aproximou muito mais da mitologia nórdica original do que da representação desses deuses heróis no universo Marvel, mas isso não me impediu de trazer elementos como maquiagem e figurino do cosplay de Loki para a cena. Outro momento marcante de retorno ao cosplay do Loki durante a licenciatura foi na disciplina Exercício da Cena 4, Visualidade, com a professora Adriana Cruz, onde exploramos os elementos visuais da linguagem cênica, inicialmente trazendo uma imagem-força, para depois produzir um objeto tridimensional, que finalmente induziria a criação de uma cena. Durante o semestre, apresentamos um seminário que trouxe exposição oral sobre a nossa pesquisa em andamento. Eu já havia guardado a ideia de trazer dentro dessa pesquisa o poema O Pássaro Azul, de Charles Bukowski. Ao lado, a minha imagem-força do Pássaro Azul do Bukowski, que também é o meu pássaro azul, porque ele usa a coroa do Loki. E aí eu vou ler para vocês aqui o pássaro azul, rapidinho. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu sou duro demais com ele. Eu digo, fique aí, não deixarei que ninguém o veja. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair, mas eu despejo uísque sobre ele e inalo fumaça de cigarro, e as putas e os atendentes dos bares e das mercearias nunca saberão que ele está lá dentro. Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas eu sou duro demais com ele, eu digo, fique aí. Quer acabar comigo? Quer foder com a minha escrita? Quer arruinar a venda dos meus livros na Europa? Há um pássaro azul em meu peito que quer sair. Mas sou bastante esperto, eu deixo que ele saia. Somente em algumas noites, quando todos estão dormindo. Eu digo, sei que você está aí. Então não fique triste. Depois o coloco de volta em seu lugar. Mas ele ainda canta um pouquinho lá dentro. Não deixo que ele morra completamente. E nós dormimos juntos assim, com nosso pacto secreto. E isso é bom o suficiente para fazer um homem chorar, mas eu não choro. E você? Esse é um dos poemas mais famosos do Bukowski e é uma profunda meditação sobre a faceta humana muito familiar a todos os leitores. Como constantemente sufocamos nossos impulsos sob a imagem que criamos para os outros. Para mim, o Loki não é apenas uma figura masculina divertida. Mas um símbolo de liberdade. Da minha liberdade. Quando ele diz, eu sou um deus, eu faço o que eu quero. Eu me identifico porque tenho a ciência de que temos a potência de criar coisas incríveis. Acertamos ou erramos e recomeçamos. O Loki, ele retorna do mundo dos mortos várias vezes, ganha segundas, terceiras chances, ele se redime e se torna herói. Ele evolui. Assim, nada é definitivo e tudo continua se transformando. E o meu corpo cosplayer, ele faz esse constante movimento. Apesar de ter essa vida, dela eu faço várias, com os personagens que interpreto, os projetos que crio. E eu fui adicionando feedback positivo desses projetos, incluindo o cosplay. E isso diminuiu o sentimento de vulnerabilidade e construção que eu tinha. Constrição. Essa liberdade e felicidade que eu experimentei, todos esses momentos com o Loki, fizeram dele a representação visual do meu pássaro azul. Por isso a imagem força tem a coroazinha do Loki. No episódio
4.2 do capítulo 4, eu falo sobre proteger versus esconder, o cosplay como escudo emocional. E aí eu comento sobre como as pessoas usam do escapismo, né, para se livrar do cotidiano. O escapismo é um recurso mental de distração, o alívio do cotidiano através do entretenimento ou da imaginação. E aí muito se discute hoje sobre como as redes sociais têm sido usadas como escapismo, exacerbado inclusive, e como outras formas de escapismo, como comer e dormir, que são coisas simples do nosso cotidiano, podem se tornar compulsões. Mas, por outro lado, existem muitos que desafiam essa ideia de que o escapismo é uma coisa essencialmente negativa, né? Muitos escritores falam sobre como o escapismo e a imaginação são importantes para criar novos mundos fantásticos. O psicanalista Sigmund Freud considerava que a fantasia escapista seja um elemento necessário na vida dos humanos. Ele fala isso nos escritos das palestras introdutórias à psicanálise, e inclusive isso tem num livro que foi lançado recentemente pelo Carlos Ferreira, chamado Os Filtros do Desejo. No universo cosplayer, o cosplay pode ser usado como gerador de prazeres episódicos em uma atmosfera escapista, distante das preocupações mundanas. E como o cosplayer tem o domínio do personagem e volição sobre a narrativa, esse escapismo se aproxima muito mais do devaneio voluntário do que do simples escapismo por entretenimento. Pessoalmente, eu percebi 3 fases no meu fazer cosplay. O cosplay como escudo, o cosplay como armadura e o cosplay como espaçonave. Aqui na primeira foto tem o Constantine, que foi um cosplay que eu fiz cosplay como escudo, onde o ser outra pessoa facilitava com que eu não precisasse ter diálogos com pessoas desconhecidas, né? Por exemplo, se eu estou no cosplay de Constantine durante um evento, a pessoa vem, fala comigo como Constantine, pede para tirar foto com o Constantine e nunca vai conhecer a Erika. Esse é o cosplay como escudo. Na foto seguinte tem o Theodore, que é o Ted do Bill e Ted. E foi um cosplay como armadura, porque era uma fase em que eu já estava aberta a diálogo, queria conhecer novas pessoas, as pessoas do fandom chegavam e conheciam a Erika. Apesar daquilo que eu já falei sobre permanecer sempre no personagem do cosplay enquanto estiver com a roupa, eu digo que eu não sou purista. Eu não permaneço o tempo todo no personagem a partir desse momento que eu passo a usar o cosplay como armadura. No episódio 4.3, o viajante do espaço-tempo vence a camada hipersensível, vem a terceira fase do meu cosplay, do meu fazer cosplay, que seria uma mudança completa, onde não só o escapismo deixaria de ter exclusividade na expressão artística, mas eu também não faria mais exclusivamente só o crossplay. Ou seja, eu volto a fazer cosplay também femininos. Nessa fase, ainda há um pouco do escapismo no que concerne explorar novos mundos, ou seja, o exercício da criatividade naquela postura mais positiva dita pelos escritores do que é o escapismo. É então que o cosplay torna-se espaçonave. E aqui eu explico sobre o que é a série Doctor Who, falo sobre o primeiro Doctor que eu fiz cosplay, que é o 10º Doctor. E aqui eu falo sobre o meu figurino. O figurino do 10º Doctor é composto de um terno risca de giz com gravata e tênis estilo Converse All Star, o que já proporcionava o meu primeiro critério para um cosplay, que é o conforto. O traje masculino me permitiu continuar no crossplay e sua personalidade alegre, bem-humorada, insolente e irreverente, mas que escondia um histórico de arrependimento e vulnerabilidade, fez com que imediatamente eu me identificasse com o personagem, o que facilitou a sua interpretação. Nessa fase, eu já busco personagens que não são mais tão distantes do que eu sinto ou penso, por não ter mais problemas em mostrar algo que é meu dentro do cosplay, semelhante a como os atores de Doctor Who trazem um pouco de si para cada encarnação do Doctor. Eu permaneci com esse cosplay do Doctor entre os anos de 2015 a 2019, sempre intercalando com o Loki. A minha proposta pessoal era regenerar junto com o Doctor. Ou seja, a cada nova regeneração do Doutor, eu faria um novo cosplay para acompanhar. A questão financeira é um dos principais facilitadores ou obstáculos de um cosplayer. E por essa razão, eu não pude acompanhar as regenerações do 11º e do 12º Doutor. Porém, o ano de 2019 traria uma outra mudança quando obtive os recursos para atualizar o cosplay.
A 13ª doutora é a atual encarnação interpretada pela atriz Jodie Whittaker, que assumiu o papel em 2017. Ela é a primeira mulher a assumir o papel na série, embora desde os anos 80, a produção do programa já tivesse ideias para uma possível doutora. Até então, o mais notável senhor do tempo a mudar de gênero durante uma regeneração havia sido o Mestre, arqui-inimigo do doutor, interpretado de 2014 a 2017 pela atriz escocesa Michelle Gomez, que foi muito bem recebida pelos fãs. Aí na primeira foto à esquerda nós temos a Michelle Gomez, que foi a encarnação feminina do Mestre, e ao lado a Jodie Whittaker, que é a 13ª Doctor. A jornalista Zoe Williams, do jornal The Guardian, descreveu uma doutora como a feminista revolucionária que precisamos agora. Ela elogiou a escolha como sendo a diferença entre tolerar a modernidade e incorporá-la, lembrando a progressão de quebra de tabus de que Doctor Who já fazia ao longo dos anos ao incorporar personagens como Jack Harkness, na primeira foto, bissexual, e Bill Potts, lésbica, na segunda foto, como exemplos de diversidade na série. O ator Colin Baker, que interpretou o 6º Doctor ainda nos anos 80, a gente vê ele aí como Doctor nessa foto, ele também comentou no jornal The Guardian sobre a escolha da Jodie. Mudança, meus queridos, e nenhum segundo antes do tempo. Ela é a doutora, vocês gostem ou não. O mundo em que vivemos tem uma história de dominação masculina, de estereótipos, de resistência à mudança, de apostas seguras. Doctor Who nunca foi sobre isso. O doutor, em todas as suas encarnações, sempre foi um apaixonado defensor da justiça, igualdade e equidade, e resistiu àqueles que procuram dominar ou destruir. Nunca fui capaz de pensar em nenhuma razão lógica por que o doutor não poderia ser uma mulher. E estou chocada e triste por alguns fãs prometerem não assistir a série por conta da escolha da atriz. Interessante notar quando o Baker fala sobre apostas seguras, pois, tecnicamente, ao decidir fazer o cosplay da 13ª doutora, eu estaria deixando o crossplay para fazer meu primeiro cosplay feminino depois de muitos anos. E o figurino era certamente uma aposta segura. Calças azuis de cintura alta com suspensórios, uma camisa azul marinho com uma listra de arco-íris, um casaco comprido cinza e botas marrons não são necessariamente um conjunto visual que performe a clássica feminilidade, mas que atende primariamente ao quesito conforto, tanto físico quanto emocional, e que para mim é prioridade no cosplay. Em muitos jogos de RPG e aventuras fantásticas, existe a possibilidade de modificar a aparência do seu personagem, dando-lhe novos rostos, cabelo e roupas. Cada aparência dessas é chamada de skin, pele. Mesmo mudando suas skins, o jogador é o mesmo, o que muda é o nível de sua habilidade de jogo. O cosplay funciona da mesma forma, tanto para quem é cosmaker ou não. Cosmaker, no caso, é a pessoa que faz os cosplays, que costura, que constrói os adereços. Tanto para quem é o cosmaker ou não, o cosplay funciona da mesma forma que uma skin de jogo. Quanto mais tempo eu pratiquei a atividade, mais o corpo cosplayer se liberta dessa camada hipersensível e construções e bloqueios sociais, facilitando a conexão com o público e comigo mesma. Vejo, portanto, o cosplay como potência de teatralidade libertadora, independente do cosplay ser em grupo ou solo, independente de ser para participação em concursos ou apenas divertir-se. Tal qual uma espaçonave, entro no figurino do cosplay e viajo a novos mundos, sem perder-me de mim, exercendo a curiosidade e o experimentado jogo teatral do faz de conta, mantendo viva a criança interior. Aspectos, aqui no capítulo 5 a gente tem os aspectos conclusivos e considerações finais. Eu observo com indignação e cansaço que em plena década de 20 do século XXI, o discurso de coisas de menino e coisas de menina ainda perpetua em muitos setores da sociedade ocidental contemporânea. O próprio episódio da escolha da atriz Jodie Whittaker em Doctor Who e a comoção que isso causou tanto na mídia quanto nos grupos de fãs é um exemplo, mas não é o único. Nós, mulheres, temos também espírito aventureiro e tão grande e muitas não se detêm apenas ao papel de esposa ou mãe e desafiam os estereótipos e preconceitos a elas dirigidos, conquistando novos espaços e criando inovações, sejam tecnológicas, artísticas ou o que mais for possível. Vejo no crossplay um ato de resistência, sobrevivência e respeito ao propósito de ser quem quero ser, e esse querer muda constantemente. Adicionando elementos do masculino e do feminino, a construção da minha identidade está sob o meu comando, e sigo essa metamorfose ambulante sem me importar muito com o destino, algo que no passado me causava ansiedade, pois entendo que o valor real da aventura está na jornada. E aqui nós temos a nossa bibliografia, 2 páginas de bibliografia, e é isso. Muito obrigada a todos.
Muito bem, muito bem. Então, agora vamos seguir. Obrigada, Érica, pela sua fala. Agora nós vamos seguir passando a fala para a nossa banca, tá bom? E aí, nossa banca, vocês podem decidir qual fala primeiro, qual fala segundo. Ou se falamos ao mesmo tempo, né, Tari? Que é assim, alternando. O que que tu achas? Ou tu tem uma corrida? Não, não tem uma fala corrida, não. A gente pode ir conversando que nem da outra vez. Eu gosto, Tranquilo pra mim. porque tem esse elemento super bacana que é a apresentação, né? Uhum. Então eu começo assim uma fala, Érica, já te dando parabéns por essa apresentação. E dizendo assim que é um trabalho, tem a banca, porque assim nesse ritual tem que ter a banca, mas é assim um trabalho que eu leio e começo assim a aprender, né? Um trabalho assim que tu que deverias, é a Adriana, estar na minha banca para eu fazer essa fala, né? E é muito lindo assim quando a gente diz e é verdadeiro em relação ao teu trabalho, que às vezes o orientador olha para a gente ou né, alguma pessoa e diz, olha, vá com bastante força, né? Se eu fosse a tua orientadora, eu teria dito isso, mas a Adriana fala com os olhos, porque com certeza você está sabendo muito sobre o tema, né? Até quem tem o doutorado, o pós-doutorado, quem tem 40 anos de universidade ou uma trajetória, porque é a tua trajetória, né? É a tua trajetória, eu até me emociono, eu estou arrepiada, ó, por causa que também, ao mesmo tempo que tu pega a tua trajetória, tu trazes uma coisa que é muito tua, mas tu pegaste, fizeste um rebuliço também com os conhecimentos que tu tens, né? Nem sempre isso é fácil para conseguir quando a gente vai fazer um trabalho. Então, os filmes, as séries, a tua trajetória, o figurino que tu usas, eu quero conforto, essa interseção entre o masculino e o feminino, né? Hoje tu já trouxe, acho que me emocionou, né? Quando eu li também o trabalho, o escapismo do Freud, né? A questão do escudo. Então, assim, é um trabalho muito bonito e a sua apresentação foi, assim, impecável, tá? Eu gosto também, porque da outra vez, quando foi lá na qualificação, o título, eu não conseguia bem encontrar aquele conceito deleuziano, né? E tu mudaste o título. Então, agora o título, ele tem bastante compatibilidade com trabalho, né? E até eu acho que a gente ficou enlouquecendo, delirando, mas, sabe, um trabalho bem fluido e muito bonito, né? Só pra eu não esquecer, depois eu vou misturar tudo, tá? É assim a minha fala. Tu disseste que tu gosta muito, como é a Rainha do Deserto, né? Priscila, Rainha do Deserto. Priscila, Rainha do Deserto. E eu amo, eu sou apaixonada. E eu tive um privilégio de assistir no teatro, em Paris, que o espetáculo está há mais de 10 anos em cartaz. Aí ele volta e vai. Gente, é impressionante. Primeiro vem 3 cantoras que descem num guindaste, tem um ônibus no palco, são mais de 600 perucas e figuras, só de perucas são 600, é uma coisa assim inimaginável, né? E aí, quando tu ias falando, eu vou dizer, olha, isso foi também para o teatro, isso que a gente vai pensando. Então, foi assim também uma experiência única, porque tanto eu amo assim o filme, quanto assim, foi um dos espetáculos mais belos, né, um musical que eu já assisti na minha vida, porque às vezes a gente diz, a gente está aqui em Belém, infelizmente a gente tem excelentes profissionais, mas esses profissionais não atuam para viver do seu trabalho artístico, né, para sobreviver, para pagar o seu aluguel, a sua casa, tudo isso. E lá não, você tem o profissional que vive só daquilo e consegue se manter, né? Até o Aníbal, eu fiz um curso dele com a caixa de imersão, né? A caixa lambe-lambe, ele disse, Cláudia, eu tenho amigos que foram para determinados países e andavam com a caixa e paga aluguel e viagem, come, né?
Então, isso. Mas eu não vou misturar, eu vou dar pro Tarek, senão eu vou, né? Olha, ela disse que vai falar bem pouquinho, Tarek. Não, eu queria também parabenizar a Érica pelo trabalho, né? Foi um trabalho muito bom. Eu li ele todinho de novo, li 2 vezes ele, gostei muito do trabalho, né? E a apresentação foi também, parabéns pela apresentação. Eu ia comentar algumas coisas, assim, né? A nível de, depois, a parte do trabalho. Tem uma besteirinha lá que estão marcadas, depois eu te passo, Érica, besteiríssimas, né? Por favor. Que precisa ser corrigida no trabalho. Mas o que eu queria comentar, assim, que não... assistindo a tua apresentação, e eu tendo lido o trabalho, eu acho que a tua apresentação que tu fizeste hoje do PowerPoint, ela precisa estar no trabalho, né? Tem coisas que eu incluí depois. Tem muita coisa que tu incluiu depois. Muita coisa, não é pouca coisa não, tem muita coisa. Que isso dá uma fluidez no teu trabalho muito maior, né? Farei. Então, é necessário todas as imagens que tu colocaste na apresentação, estar no trabalho, e até essas questões dos filmes, né? Tu destrinchaste muito mais na tua apresentação do que no trabalho escrito, né? Mas, como eu disse, sim, isso não diminui em nada o teu trabalho. Isso, pelo contrário, vai aumentar mais ainda. Sim. E vai dar uma fluidez muito melhor no teu trabalho escrito, né? Então, eu acho que também tu precisa, se for o caso, depois tu pega, já que tu fizeste a gravação, pega a gravação e transcreve tudo que tu falaste pro trabalho. Porque tu deste umas explicações maravilhosas, de fluidez mesmo, pro trabalho, porque eu sempre tenho, sempre que eu comento, né, dos trabalhos da escola, e é importante lembrar, que é um TCC de professor, né, é um TCC de um professor de uma licenciatura, um professor em teatro, e que ele precisa ser de fácil acesso, né, então as pessoas precisam ler aquilo e entender a poética e a história que tu tá contando. E isso é magnífico a história do cosplay enquanto escudo, enquanto armadura, enquanto tudo que tu falaste, isso aí é claríssimo. Assim, é uma coisa que, tipo, eu, propriamente dito, como cosplayer, já usei todos esses artifícios, né? A gente inicia ele sendo um escudo total, que não falava com ninguém, mal tirava foto, sabe? Aí depois, quando a gente vai pegando a história, vai pegando a habilidade de ser um cosplayer, né? A gente, aos poucos, chega um momento que a gente já anda, a pessoa já vem com a câmera, a gente já se ajeita, já chama a pessoa. Chega no evento, cadê a câmera? Cadê a câmera? Já chega assim, sabe? Isso foi bacana, tipo, no meu último evento que eu fui de cosplay, que foi o Anime Geek, que eu fui de Gandalf, né? Eu saí do carro, já fui como Gandalf, já entrando, já tirando foto, chamando as pessoas, já foi fazendo onda já, né? Isso me lembrou... Eu quero saber se tu usaste um cachimbo. Não, eu usei um cajado, o cajado dele. Eu queria fazer o cachimbo, só que o cachimbo, ele é do cinzento, ele não é do branco, né? E aí por isso que eu sou mais fã do cinzento, adoro o cachimbo dele, ele fica ótimo. É lindo aquele cachimbo. E aí o branco não tem, porque na verdade o branco ele apareceu durante a guerra, né? Então durante o filme ele não aparece, e minha referência é com o filme mesmo. Eu quis fazer o do filme. E aí eu fiz só o cajado dele tá até aqui em casa, tá lá guardadinho, né? E é muito bacana isso, essa questão da proteção que o cosplay traz, a questão toda da tua valorização enquanto pessoa, né? Enquanto personagem, o respeito e o desrespeito ao cosplay, né? Então, ao cosplayer e à pessoa que faz o cosplay, né? Isso tudo foi muito, muito importante, né? E eu acho que isso é valoroso demais no trabalho. Principalmente porque ela é recente, não muito, mas dentro da nossa história, que é
a arte teatral, né, a arte do cosplay, ela é recente demais pro estudo, mas isso precisa realmente ser estudado, precisa ser aplicado, precisa ser entendido que é um teatro de fácil acesso para as pessoas, porque não é um teatro que a pessoa foi lá e estudou o teatrólogos para poder encarar o personagem. Não, ela estudou o personagem, ela estudou a história do personagem, ela foi atrás de todas as características do personagem e foi atuar como, né? Pegou como referência as histórias que já tinham, seja história em quadrinhos, seja história de vídeo, seja história de game, seja história inventada, né? Que, querendo ou não, a gente ainda tem os próprios RPGs criam os próprios personagens, tu comentaste, e o RPG, né, de atuação, eu esqueci o nome agora, live action. O RPG de live action nada mais do que criar personagens para aquilo. Então tu cria, na verdade, que não são nem personagens, tu criam pessoas, tu criam seres que vão vivenciar aquilo. Né, que querendo ou não, todos nós somos personagens de uma sociedade, e quando a gente cria o live action do RPG, também cria essa sociedade, cria esses personagens dessa sociedade, né? Então isso é muito bacana, isso é bem bacana de começar a ser marcado e ser valorizado, e eu acho que é um ramo muito bacana de trabalhar também. Eu acho que a Cláudia já pode falar também um pouquinho. Tá sem áudio. Cláudia tá sem áudio. Cláudia tá sem áudio. Pronto. E, Érica, assim, o trabalho, ele tem uma dimensão, assim, grande, tem vários conceitos, mas eu penso que tu tens que também dar uma esticada nas tuas considerações finais, né? Lá não é capítulo, conclusão ou conclusão. Tu pode dar um nome, mas não é capítulo. Tu colocaste como se fosse capítulo 5. Então, tu tira aquele 5zinho e coloca mais elementos. Por exemplo, às vezes tem dicas, tu divide em capítulo. Então, cada capítulo tem uma discussão, né? Suponhamos, o primeiro tu tem uma discussão, suponhamos, né? Quando vem a Marlene Dietrich, né? Que amo também. Aí a questão do masculino e do feminino, aí tu pode buscar isso. Tu estás entendendo? Que é uma dica. Por exemplo, olha, o Tarek agora falou uma coisa super interessante, que você tem um personagem, você vai se construir a partir, né, desse personagem, quer dizer, é uma coisa que também, o que é que tu tiras disso? Né? Aí tu poderias dividir, porque tu tá fazendo uma páginazinha de uma discussão mais de gênero, e os outros eixos, né? Tu pode dividir em eixo. Eu quero discutir o que foi importante, o que é importante, né? É a questão do escudo, né, Adriana? Não é o escudo, o escapismo, a questão de gênero. Então, parece que tu tá pequenininho, falta elementos entendeu? Pela importância, assim, pela qualidade do trabalho. Então, tu tens que colocar essa consideração final no mesmo patamar do teu trabalho. Entende? E eu queria falar só uma coisinha para depois a gente também não esquecer, para te fazer uma correção na tua capa, né? Aí depois tem aquela partezinha que diz trabalho de conclusão de curso, aí o nome da Adriana tem que ser completo, no título tem algumas palavras em maiúsculo, né, que tu não, tens que substituir, tem assim umas coisas, né, Tari, que algumas coisinhas pequenas, mas, né, como tem outras coisas importantes no trabalho, isso não desmerece o teu trabalho, que é uma correção final que a gente faz para mandar a biblioteca, que às vezes tu pode até mandar um revisor fazer. É, né? Uma coisa mais de formatação mesmo, né? Isso, de formatação para fazer aquele pente fino, né, no teu trabalho, mas em termos mesmo da qualidade, eu queria chamar a atenção para a conclusão. E também, assim, quando aparece o pássaro azul, ele aparece numa página e tu não chegaste ainda a falar nele, tu poderia deslocar para a página seguinte, porque eu penso que a imagem força, ela tem que ser meio que um elemento surpresa, mas que lindo pegar o pássaro azul, é emocionante, a tua emoção falando na coroa e no Loki, tudo é uma coisa também linda, que eu penso Sim. que isso também
é grande isso também para mim, que poderia também ter se destrinchado um pouco na conclusão. Quando tu fala é o momento que tu chora, e quando a gente lê, a gente chora, né, Tari? Que ali, Sim. porque Aquele poema foi tudo. foi, porque eu amo, mana, tu pegaste a gente pelo coração, porque tu pega lá a Priscila, tu pega a Marlene Dietrich, aí já pega, aí tu vais e já pega o Pássaro Azul, que eu amo, eu sigo a página, que eu chamo, eu nunca sei, como é pronunciar os poloneses e os russos, e ponho o sotaque francês, todo mundo manga de mim. Mas é isso, porque eu ponho oxítono, eu ponho tudo para o final. Mas que poema lindo, e Sim. porque às vezes a pessoa põe eu acho que eu já até falei, né, Adriana, em outros trabalhos que a gente já defendeu junto, porque às vezes é assim, você tem alguma coisa de um autor, porque eu disse que é conversas, né? Então eu vou citar o Tariq, aí eu quero tanto citá-lo que eu faço uma forçação de barra. Né? E às vezes o aluno escreve, a gente escreve, aí aquilo, olha isso daqui que eu estou escrevendo, é a cara do fulano de tal, ele entra assim, sabe, cai como uma luva. Então essa imagem fosse assim linda, né? Quando eu li, meu Deus, comecei a chorar, meu Deus, o Loki, a coroa, olha a relação que ela fez e com ela, e fiquei louca. Aí quando tu apresenta o trabalho é a mesma emoção, eu digo, meu Deus, o que é isso? Né? Que ela, na escrita e na escrita, porque eu não estava te vendo apresentar, né? É como se a emoção que tu sentiste foi a emoção, pode ser diferente, mas quando eu li, que eu vi o Pássaro Azul e o Loki, a coroa e tudo, eu chorei lendo o teu trabalho. Ei, eu escrevi chorando. Pois é, aí o que acontece? Eu digo, meu Deus, o que é isso? Ela tá chorando igual eu quando chorei. Que loucura é essa aqui? Sim. Né, que é como se nós, eu acho que essa banca, sei lá, é como se tivesse assim, né, Adriana, uma conexão, assim, sei lá. Tem uma palavra no árabe chamada kismet, que significa aquilo que era para ser. E eu sinto isso. É uma coisa linda essa banca, Adriana. Obrigada, Tariq. Tariq, tu sabe que eu te amo. Tá, mano, fala um pouco, porque então, me emociona. É a mesma emoção que a Cláudia sentiu lendo o Pássaro Azul, também senti, né? Foi muito emocionante quando chegou nessa parte, né? E, assim, o trabalho, ele tá bem redondinho, lógico. Tem algumas coisas que precisam ser acrescentadas, tipo, tudo que tu falaste na tua apresentação precisa estar lá. Tu pega a tua apresentação que tu gravou, começa a escrever e joga tudo no teu trabalho, porque tem muita coisa que tu comentaste a mais na tua apresentação que precisa estar no teu trabalho, né? Isso é que vai só aumentar mais ainda a grandiosidade que ele já é. É um trabalho muito forte, muito potente, né? E assim, feito e orientado por mulher, né? Numa sociedade que a gente sabe que a gente briga porque assim, o cosplay, apesar de ser nossos escudos, ser nossas coisas, a gente sabe que o público que consome, mas não o que faz, o que consome a arte do cosplay, ele nem sempre é respeitoso. A Erika fez a citação lá de um episódio que aconteceu, e de pessoas que estavam, né, no ambiente que, entre aspas, seria um ambiente seguro pra gente, né? Uma das coisas que me faz querer fazer sempre o evento de anime, desde que eu comecei a fazer evento de anime em Belém, é dar a possibilidade, porque eu vi pessoalmente isso em minha pele, e eu quis proporcionar isso a outras pessoas, né, dessa segurança de poder estar naquele ambiente seguro, né? E aí isso, assim, esses relatos que a Erika trouxe, do ato do cosplay ser um ambiente seguro para ela, enquanto pessoa que estava se entendendo, se desenvolvendo, é o que a gente tenta, né, fazer e vem fazendo há algum tempo, com o Animazão específico, porque é o que eu faço, né, e os outros eventos que a gente participou, como o Otaku no Matsuri, Anime Geek e outros que estão surgindo
por aí. E aí, esse teu relato, Érica, dos cosplays, né? Porque teu relato dos cosplays no texto ele tá pequeno, e esse teu relato que tu fizeste da tua experiência de cosplay aqui na apresentação foi muito maior, né? Até pela quantidade de imagens que tu trouxeste muito mais imagens dos cosplays, né? Não te preocupe em colocar imagem no trabalho, tasque imagem no trabalho, o trabalho é um trabalho de visualidade também. Então, se é um trabalho de visualidade, ele permite, a imagem fala muita coisa, as imagens falam muita coisa, né? Até a próprio fato, como tu comentaste, lá na Tsunade, que foi a vez que tu fizeste um cosplay e tudo mais, né? Que tu não estava confortável, o rosto da tua foto naquele momento, e o rosto da tua imagem fazendo Loki, da tua imagem fazendo depois a Doctor, né? Égua, é totalmente diferente. Quando a gente vê essas imagens, tô todo arrepiado. Quando a gente vê essas imagens, é muito claro o percurso formativo que tu alcançaste nisso, nessa tua entendimento enquanto arte, teu entendimento enquanto pessoa, né? E o que o cosplay gera em ti e em todos, porque isso não é só em ti, né? A gente tá em ti enquanto exemplo, mas tá um exemplo do que acontece com a comunidade de cosplay, né? Não é algo assim isolado da Érica, não. É uma coisa que acontece da comunidade de cosplay, né? E aí isso é muito importante ser valorizado isso. E isso precisa estar nas imagens, porque tipo, a imagem de Loki, e tu tem uma imagem de Loki de lado, tu apresentaste uma imagem de Loki agachada com fundo preto na tua apresentação, que eu acho que deve ter sido tirado em evento, eu não sei direitinho. Eu ia comentar sobre isso. E essa imagem não tá. E aí tu tem uma outra imagem, tu tá tipo num portal, uma porta, alguma coisa do tipo, tu tá atrás sorridente, fazendo Loki, também não tá, sabe? Eu olhei assim, gente, mas essas imagens precisam estar no trabalho. E aí, isso vai deixar teu trabalho assim, lá no céu, assim, não tem nem o que falar. E aí tu já entra no teu mestrado, no teu doutorado, no teu pós-doc, já tem trabalho aí para o resto da tua vida, né? Só de analisar essas imagens. Então, põe essas imagens no trabalho. Põe essas imagens no trabalho, que elas vão falar tudo por ti, só de delas estarem lá. Isso é muito importante. Pronto, Eric. É isso, né, Adriana? Eu ia passar a palavra para você, que eu sei que você está com um olhar de coisas que você vai dizer. Sim, Adriana, tu sabias que assim, as correções são poucas, Érica, aí eu vou mandar, tu me procura e insiste para eu te mandar, que eu acho que não vale a pena, né, assim, a gente está colocando aqui essas mais normativas, né, Tarek? Depois que ela fazer toda a revisão, até diga assim, acrescenta tudo isso que a gente falou, faz a tua revisão, se quiser, manda para mim, eu faço a revisão ortográfica e a BNT dela de boa, sem problema nenhum, adoro fazer isso. E aí eu te devolvo o arquivo sem problema nenhum. Isso aí é uma coisa que eu adoro fazer. Ele disse, Érica, ele adora. Muito Olha, bom. Um presente. É porque eu já bato o olho, já tô corrigindo tudinho, só no olhar, entendeu? Vou já jogar no teu peito. Pode falar, Cláudia, pode falar. Depois da Cláudia eu queria fazer um comentário. Pois é praticamente voltar, Eric, é uma fala final. Então, fazer essas correções, eu acho que isso que o Tarek também falou, de pegar a apresentação e colocar lá, porque foi encantadora a tua apresentação, assim, foi, né, mas tem que ir para o trabalho. Eu fiquei encantada, assim, com as imagens, é super forte. Aí a gente vê também essa tua trajetória como se fosse uma evolução, assim, enquanto artista. Porque uma coisa também, né, tu ter tido toda essa experiência, outra coisa é tu conseguir colocar isso num trabalho escrito, né? Porque às vezes a pessoa tem a trajetória, mas não consegue. Então eu penso que tu fazes isso, principalmente quando a gente vê hoje a apresentação. E o que vem, dá vontade de eu sair assim, correndo, meu Deus, eu não assisti isso, eu tenho que assistir. Olha, eu assisti, mas o olhar não foi o que ela dá, que eu tenho que assistir de novo, eu começo a enlouquecer. Né, porque eu penso assim que... Eu já quero a lista de filmes já.
né? Que o trabalho também artístico é esse que mexe, que te revira, que te emociona. Nem sempre vai emocionar, né? Às vezes foi até uma pessoa em Portugal que estava, porque a arte ela tem que nos remexer sempre para o positivo. Nem sempre é para o positivo, né? Porque quando a gente Ela tem que pega remexer e ponto. ela tem que remexer e ponto, porque às vezes a questão de gênero também que tu trazes remexe, né? Porque as figuras, né, que se vestem do feminino, elas caem por ridículo, a comicidade, né? Porque aquela que vai se trajar do masculino, ela é respeitada, ela é elegante, né? Tu trouxeste até a amante da Virginia Woolf, mana, isso é fofoca de literatura, fofoca artística, até as fofocas, os bastidores vieram. Então, é um trabalho, assim, super gostoso, né? Gostoso, assim, de se ler, a gente se debruça. Por isso que a gente fica pedindo mais. Põe, entendeu? Aí eu estava, até o Tchekov, quando ele escrevia, que era um contista, dramaturgo e tudo, ele disse que tinha que deixar o gosto do quero mais, né? Então, escrevi, então, poxa, olha, parece que é uma falta, mas é tão gostoso, é tipo uma comida ou uma pessoa gostosa que você quer mais. Então, o teu trabalho, mano, eu tenho que elogiar, eu não posso, Tarek, a Adriana não falar isso. E além de assistir as séries, os filmes, os personagens, não sei o que, eu quero também que tu me vestir para um evento desse com vocês. Vai ser uma promessa para eu poder dar meu conceito. Pronto, já vou maratonar Dr. Who com a Cláudia. O próximo evento presencial realizado pela animação, você já está convidadíssima. Tá, pois é. Então, pronto. É isso, Adriana. Eu também quero mais imagens e quero mais conclusão. Muito ótimo. Eu quero dizer que o Tarek chegou a me encaminhar para participar desse evento. Não me lembro em que posição, se eu ia ser. Tu ia ser avaliadora de cosplay. Avaliadora. Eu fiquei tão nervosa que eu disse: eu não tenho condição, gente. Eu não tenho condição de fazer isso. Eu não tenho essa técnica e essa habilidade. Aí eu fugi, não foi, Tarek? Foi, aí tu mandaste a Thalia. A Thalia, que tinha mais entendimento do assunto do que eu. Mas olha, o que eu queria dizer para vocês? Eu quero primeiro dizer assim, que eu estou muito feliz com esse momento de hoje, porque eu acho que toda experiência, né, ela é reveladora, assim, né? Experiências como essas são reveladoras de muitos caminhos, de muitas possibilidades que a Érica traz para nós pensarmos coisas. Inclusive, eu já comecei a desdobrar o que ela fala para outras coisas, né? Sim. Né? E para ela mesma, né, eu acho que toda experiência que, como uma flor, faz cair sementes pelo caminho, é uma experiência extremamente incrível. Então, eu quero parabenizar a nós todos por estarmos aqui hoje dentro, vivendo essa experiência, graças a Érica, que fazer alguns comentários, tá? Porque, ao mesmo tempo que eu quero asas para voar, eu preciso ter cuidado com as questões terra, as questões chão, que são muito importantes para a gente também conseguir avançar em algumas coisas. Eu acho que, assim, a Érica deixa muito claro, eu quero a opinião de vocês, tá? Tarek e Cláudia, principalmente, nessa orientação, né? Porque a Érica deixa muitas margens para possibilidades futuras. Eu já disse isso para ela desde que ela me apresentou o pássaro azul na disciplina exercício da cena 4, né? E essas coisas do escudo, né? Que eu comentei, eu cutuquei ela lá naquela disciplina, não foi, Érica? Eu disse, mas isso aí é uma defesa ou isso aí é um ataque? Como é que a gente está vendo isso? São as duas coisas. E a gente começou a conversar sobre isso. Então, eu entendo, sim, vocês, quando vocês dizem que isso tem pano para as muitas mangas, né? Concordo com vocês em relação, né, a consertar. A própria secretária me ligou, mas eu coloco tudo em maiúsculo no título. Eu disse, calma, a gente vai passar pela banca e a banca vai apontar essas questões de formatação e aí eu te respondo melhor depois, né? Mas concordo plenamente e acho maravilhosas as pontuações de vocês em relação a isso, porque vai dar ao leitor, né? A gente pensa que a formatação é uma bobagem, mas dá ao leitor condições de acompanhar a fala da Érica dentro do trabalho, né? Então, acho que isso é muito importante. Concordo, né? Acho que as imagens, isso eu falo para ela desde sempre, as imagens são texto, né? As imagens não são apêndice, não são anexo.
elas são fala dentro do trabalho, né? E acho que elas são importantíssimas, né? E aí, fazendo essa advogada fio terra, chão, né? Eu gostaria muito que a Érica passasse por esse ritual de conclusão dessa graduação e pudesse voar para outros momentos da vida dela, que eu acho que ela está com todo o brilho para isso, né? Para daqui a pouco, se ela quiser fazer um livro, se ela quiser fazer um mestrado, para onde ela quiser ir, ela tem a faca e o queijo na mão. Então, e aí eu peço a ajuda da Cláudia especificamente, né? Porque a Cláudia está muito ligada a essas coisas dos prazos de conclusão de TCC, para que ela possa fechar esse ciclo da graduação agora e possa seguir para esses novos caminhos que ela deixou, que ela está com o teçado na mão para abrir esses mares, né? Então, e aí, Claudinha, eu acho que ela tem condições de concentrar, acho que assim, né, as considerações finais, elas foram feitas em pouco tempo, né, Érica? Elas tiveram pouco tempo de amadurecer dentro do trabalho, concordo que, acho que aí perguntar para vocês todas essas coisas que ela deixou de colocar no trabalho, que foram muito bem colocadas, pontuadas aqui, na defesa dela, poderiam ser desenvolvidas nessas considerações finais, talvez, né? Todas essas falas, porque a consideração final, ela tem esse nome de consideração final, mas ela também é porta e janela para trabalhos futuros, né? Indicar o futuro do trabalho dela. É possível fazer isso nas considerações finais, né? E aí, ver essa entrada das imagens, que eu acho que concordo plenamente com o Tarek, concordo plenamente com a Cláudia em relação a isso, são riquíssimas, mas, ao mesmo tempo, trabalhar dentro desse prazo, Claudinha, né? Desse prazo de que ela está defendendo hoje e que daqui a pouquinho ela já pode ter o diploma dela para ela continuar esses voos. Me digam aí vocês o que vocês acham dessas minhas ponderações, tá bom? Eu acho certo, como até, tipo, sobre as considerações finais, tu falando agora, Adriana, eu penso se realmente, acho que é pegar essa apresentação, eu vou insistir nisso, pega essa apresentação e põe no texto, faz ela das tuas considerações finais, de tudo que tu falou, escreve lá nas tuas considerações finais, sabe? É importante. E uma coisa que eu até ia comentar, e aí passou e depois voltou, passou, eu não vou deixar mais passar, que tu tava chamando os subcapítulos de episódios. Eu achei isso magnífico. Então tu chama os capítulos de temporadas e os subcapítulos de episódios. É isso. Adota isso pro teu TCC, porque é isso. A nossa vida é essa. Então, põe, cada capítulo é uma temporada e cada subcapítulo é um episódio. Então a conclusão é o quê? Um epílogo? É um epílogo. É o final de tudo. É temporada final, sabe? Sei lá, temporada final. Season finale. A temporada final no sentido daquele bloco que é o TCC. E ponto. Aí agora é outra coisa. Vai vir outro Loki, outro Star Trek, outro Jornada nas Estrelas, outro Star Witcher. Ou do Witcher, outra coisa. Vai vir outra aquelas séries que nunca acabam. Aquelas séries que passa... O meu exemplo maior, porque é o que eu gosto, né? É Jornada nas Estrelas. Que começou lá em 60 e até hoje tem, e cada bloco é um bloco de gente totalmente diferente, mas com o mesmo universo, né? Então é uma coisa assim, bem que por mim é isso, sabe? E aí o prazo. Aí eu não sei qual é o prazo prazo máximo para submeter. Aí isso não é comigo. É assim, na biblioteca, a partir do dia da defesa, você tem 30 dias para fazer essas correções e entregá-la para a Rosemarie. Mas a Érica ainda falta, eu acho que as atividades complementares, né, Érica? Alguma coisa do estágio. Estágio. Mas o TCC, que é um desafio, assim, imenso, hoje... Então tá mais tranquilo, né? Não tem uma pressa urgente para receber as coisas. Então tá. Então, Érica, faz o seguinte, te dou 15 dias para tu fazer tudo, me manda o arquivo para te devolver. Pronto. Tá bom.
Já tá feito, ela pode mandar até amanhã, que a apresentação tá aí. Não, é porque ela vai ler, vai escutar a apresentação dela todinha e vai digitar. Eu lembro de tudo que tu falou. Percebe que ele tá te amarrando, né, Érica? Presta atenção que ele tá te amarrando. Ele tá dizendo assim, coloca que eu vou ler. Se não tiver lá, eu vou te cobrar. Olha, dia 11, a gente tem, pronto, dia... Vou ser mais legal, não vou dar 15 dias, vou dar um pouquinho mais. Tu me entrega dia 28. Ah, tranquilo. Porque 30 Aí e 31 não existe em fevereiro, Érica. 28. Aí eu termino tudinho, porque aí, no caso, dia 11, que tem que entregar para a biblioteca, já vai ter tanto tempo. Então, isso. Pronto. Tá bom? Enquanto isso, a gatinha aparece lá no espelho, atrás da Cláudia, puxando um vestido, um pano. Mas sabe quem tá aqui? A Isabela, assim... que ela chegou. Vem aqui, Isabela, dá oi. Com a gatinha. Olha a defesa da Érica. Oi, Isabela! Beijo, Isabela linda! Beijo. Coisa mais linda. É a minha filha, não tem jeito. Mas agora casou, me abandonou. Ei, Adriana, eu te fiz uma pergunta assim, lá na tua perguntinha. Dá uma olhadinha rapidinho. Peraí, que eu vou olhar aqui uma perguntinha particular. Não, a gente vai fazer, tá? É porque quando é isso que eu ia encaminhar agora. Quando a gente está num grupo muito grande de pessoas, eu retiro a banca para o Zap, a gente faz a reunião no Zap, só para fechar a ata, fechar o conceito, não sei o quê, e aí a gente volta para o Meet. Mas como nós somos a maioria, e a Érica é a minoria, eu vou pedir licença para a Érica sai da sala do Meet, a gente faz a leitura da ata, só organiza rapidinho, porque não pode ser feito na presença dela, é uma praxe, né? E aí depois a gente lê para ela e fecha o ritual. Tá bom, Érica? Beleza, vou até aproveitar para carregar um pouquinho mais o celular que tá morrendo. Até daqui a pouco. Eu espero você sair para eu poder dar encaminhamento, tá bom? Sai as duas, não é só uma. Não, eu tô... Bem-vinda, Érica. Voltou a nossa queridíssima Pássaro Azul. Bem-vinda de volta, Érica. Então tá agora gravando? nós vamos... Já está gravando? Posso ler a ata? Me digam se eu posso ler a ata, Érica. Pode ler. Pode. É bom a Érica abrir a câmera dela, né? Também. Tá aberta. É porque ela deve estar vendo a outra Érica. Porque tanto a Érica quanto a Adriana são duas. Sim. Ah, então eu não tô vendo as minhas belezas. Eu quero vê-las. Então vamos lá, tá bom? Todas de pé e para a leitura da ata. Ata de aferição do trabalho de conclusão de curso. Aos 11 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 10 horas, reuniu-se em sala virtual através da ferramenta Google Meet, conforme previsto na portaria número 1321 de 2020, a banca examinadora, composta pelas professoras doutora Adriana Maria Cruz dos Santos, orientadora e presidenta, professora Maria Cláudia do Socorro Gomes da Silva, examinadora interna, professor mestre Tárico Coelho Alves, examinador interno, para avaliação do trabalho de conclusão de curso de autoria da aluna Érica Fiore de Oliveira, intitulado Crossplay, a liberdade da fluidez de gênero em minhas práticas de cosplay. Após a apreciação do trabalho escrito e da apresentação pública oral e expositiva, a banca promulga o seguinte resultado: o trabalho com conceito excelente, com as seguintes observações de ajuste, formatação e normatização, e após constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pela presidenta e demais membros da banca examinadora. 11 de fevereiro de 2022. Parabéns, Érica! Parabéns. Parabéns. Pode abrir teu microfone. Pode abrir. E falar com a gente. Parabéns, minha amora. Muito Posso bem. dizer que eu estou muito emocionada, eu estou muito feliz, porque eu esperei muito para fazer esse trabalho. É um filho muito querido.
E eu não podia, eu tenho certeza que eu não poderia ter escolhido banca melhor, porque são pessoas que me conhecem e pessoas que eu conheço e tenho um carinho enorme, são pessoas que de alguma forma se conectaram muito bem com o meu trabalho. E eu só posso dizer que eu estou muito feliz tanto pela aprovação quanto pelas falas de vocês, os elogios e os toques que vocês me deram. Vocês deram um sopro embaixo das minhas asas para eu voar melhor, já que a metáfora aqui é a do pássaro azul. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito bem, meus parabéns, minha flor. É uma vitória para você. Eu me lembro o primeiro dia que ela chegou, você me orienta, Adriana? Eu disse sim, mas a minha prática teatral é assim: vamos estrear um espetáculo? Vamos. Que dia a gente apresenta? Né? Vamos para o cronograma, porque o cronograma nos ajuda quando tudo mais falhar. E é isso. E ela seguiu direitinho, e ela trabalhou muito bem, e a gente até de madrugada se comunicou algumas vezes, não foi, Érica? As duas se encontrando de madrugada no WhatsApp, e conversando, e foi assim que foi muito bem dialogado esse trabalho. Então, vamos em frente, Érica, meus parabéns mais uma vez, parabéns pela banca maravilhosa, não poderia realmente ser melhor. Então, a gente não se despede, a gente dá uma pausa nesse nosso encontro, e a gente vai encaminhar o fechamento dele da melhor maneira possível, tá, Érica? Parabéns. Ok. Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, meus amores. Obrigada, gente. Gratidão. É isso, espero que vocês tenham gostado. Para quem tem interesse em ler, este trabalho está disponível na biblioteca da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará. Mas eu vou disponibilizar ele online em breve também, porque, né, nem todo mundo pode ir na biblioteca da UFPA. E por enquanto é isso. A gente se vê na próxima. Ou numa próxima galáxia. Bye bye. Não! Você esqueceu de uma coisa! Você esqueceu que você tem que dar o like no vídeo. Você tem que compartilhar esse vídeo com seus amigos. E você tem que se inscrever no canal e apertar o sininho se você ainda não é inscrito. Porque senão você vai perder muita coisa legal que eu tô tendo muito trabalho de fazer pra você. Tá? Recado dado. Agora sim. Bye bye.